Olá, seja bem-vindo à nossa aula de advérbios. Você está no módulo de morfologia. E em morfologia, você estuda as classes de palavras. Então veja, em morfologia, você aprende a identificar as classes: substantivo, artigo, adjetivo e agora o advérbio. É agora em advérbio que nós vamos fechar o ciclo de classes de palavras. Então, organize aqui os seus estudos. Toda vez que no seu edital vem classes de palavras ou classes gramaticais, o que vai ser cobrado? Vai ser cobrado isso que a gente está estudando: artigo, substantivo, adjetivo e advérbio. Você vai estudá-los comigo. Hoje você finaliza advérbio, você vai estudar advérbio comigo. E aí depois nós vamos avançar falando de plural dos nomes compostos, porque aí você já vai ter tido a visão de classes de palavras. E aí fecharemos essa primeira parte de morfologia, que é, repito, uma base muito importante para o que você vai ver lá na frente comigo em sintaxe. Sem a base de morfologia, a gente não chega à sintaxe. Então, morfologia é a base, é o suporte para você depois estudar comigo análise sintática. Aproveite. A aula de hoje vai trabalhar, então, advérbios e locuções adverbiais, que lá em sintaxe serão chamados de adjuntos adverbiais. Então, entenda, daqui a pouquinho isso aí vai mudar de nome. De advérbio vai virar adjunto adverbial. Você está estudando os advérbios porque você está estudando morfologia, classes de palavras. É na aula de hoje que você vai aprender a identificar os advérbios. É na aula de hoje que você vai entender que advérbio, você reconhece, porque ele manda seta para o verbo. Ele se relaciona com o verbo, mas ele também pode se referir a adjetivo ou a outro advérbio. Vai aprender a diferença entre advérbio e locução adverbial. Vai entender o que é um adjetivo adverbializado. Vai resolver questões de alto nível para você entender a aplicabilidade dessa teoria. Então, você vai entender como é que hoje em prova se cobra o conceito de advérbio, né? O que se quer de advérbio. Então, a gente vai ter teoria, exercícios e questões para ilustrar. Tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro vídeo é para você conhecer a teoria. Aproveite. Vamos lá. Advérbios. Advérbio é palavra invariável que fundamentalmente modifica o verbo. Então, quando se diz que fundamentalmente ele modifica o verbo, quer dizer que na maior parte das vezes o advérbio vem modificando o verbo, exprimindo uma circunstância, tempo, lugar, modo. Pode ainda o advérbio modificar o adjetivo ou outro advérbio. Então, a partir deste conceito, eu vou aqui marcar, e você vai aí marcar também, 3 coisas que você tem de saber sobre o advérbio. Porque é assim que a gente está estudando, né? Então, como é que a gente estuda cada classe de palavra? É assim que você vai memorizar o que é importante para a prova. Quantas coisas você tem que saber de advérbio? O que vão te cobrar em relação a esse conceito? Então, anote aí os 3 tópicos que vão se originar desse conceito aí que acabamos de ler. O primeiro tópico, advérbio, é classe de palavra que modifica verbo. Na maior parte das vezes ele modifica verbo, mas ele também pode modificar um adjetivo ou um advérbio. Então, vamos devagar. Eu vou aqui com você trabalhar os 3 exemplos. Olha, trabalhamos muito. Esse muito manda seta para verbo, né? Porque quando a gramática diz modifica, quer dizer que manda seta, ele se refere, né? Então, esse muito, no primeiro caso, se refere a verbo. Trabalhamos. Então, é um advérbio. Advérbio modifica verbo. Pode modificar também, veja o segundo exemplo. Homem muito bom. Esse muito manda seta para quem? Então, importante agora que você está na aula de teoria, entender que, para saber para onde está mandando a seta, você tem que conversar com a frase. Esse muito manda seta para quem? É o homem muito? É isso que ele está dizendo? Homem muito? Ou é muito bom? Então, para você saber para onde você vai mandar a seta, você tem que fazer isso que eu estou fazendo aqui. É homem muito ou é muito bom?
Veja, muito bom. Não é um homem muito, é muito bom. Então, a primeira coisa que você faz é conversar com a frase e saber para onde vai a seta. Esse muito manda a seta para bom. E bom é o quê? Bom é adjetivo. Tá, como é que eu sei que bom é adjetivo? Bom é adjetivo porque ele manda a seta para homem, que é substantivo. Adjetivo é classe de palavra que se refere a substantivo, que modifica substantivo. Então, esse muito que manda a seta para bom é advérbio, porque advérbio é classe de palavra que modifica verbo, adjetivo. Agora vamos ao último exemplo. Primeiro passo é colocar a seta, é relacionar as palavras. Veja, o que ele quer dizer? Fala muito ou é muito bem? Então, ele está dizendo que fala muito bem. Ele está dizendo, então, que fala muito ou é muito bem? É fala muito ou é muito bem? Ora, ele está dizendo que é muito bem. A pessoa pode até falar muito, mas aqui é muito bem. Esse muito manda a seta para bem. Bem é o quê? Bem manda a seta para fala. Né? Fala bem. Então, o mais importante agora dessa teoria, aproveite para aprender esse mecanismo, para você começar a fazer sozinho, é colocar as setas. Parece bobagem, mas isso é o grande desafio. Então, ó, esse bem manda a seta para fala, fala bem. Tá, esse bem é advérbio, porque ele manda a seta para verbo. Esse bem é advérbio de modo, fala como, fala bem. E esse muito, que manda a seta para bem, é advérbio também, porque advérbio é classe de palavra que modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Então, nesse caso, o muito está modificando um outro advérbio. Então, aqui você tem 3 exemplos que te comprovam que advérbio modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Modificar é se referir a, é mandar seta. Tudo bem? Segunda informação importante, você tem que saber 3 coisas, lembra? Segunda coisa que você tem que saber. Advérbio é invariável. Em geral, ele não varia, é classe de palavra que não varia. Dizer que é invariável quer dizer que ele não se flexiona, ele não admite flexão. Não vai ao feminino, não vai ao plural. E a terceira coisa que você tem que saber é que advérbio indica circunstância. Quando a gente diz que indica circunstância, o que a gente quer dizer com isso, né? Circunstância. Eu vou voltar a falar disso e vou falar muito disso ainda, lá em análise sintática, quando você estiver fazendo análise da frase. Sujeito, objeto direto, adjunto adverbial, a gente vai voltar a falar disso. Porém, eu já quero que você vá anotando. Essa aula, sem exagero, é um marco na sua preparação. Quando você tem aula de advérbio, você entra no mundo maravilhoso das ideias circunstanciais. Um dia, você vai falar assim, eu me lembro de Adri falando isso. Um dia você vai falar assim, eu me lembro da aula da Adriana quando ela disse que era um mundo maravilhoso das ideias circunstanciais. E na hora eu não dei, a ficha não caiu, talvez não caia agora. Mas lá na frente você vai ver como é que isso aqui vai mandar em grande número das questões que você fizer. Circunstância é patrimônio. Circunstância é patrimônio. Adriana, o que é circunstância? Eu vou voltar a falar da circunstância com você. Hoje é só uma iniciação ao mundo das circunstâncias. Circunstância é semântica. Circunstância é tudo que aparece em prova. Tempo, lugar, modo, causa, finalidade, consequência, concessão. Circunstância foi o assunto que começou a aparecer em concurso e que foi um divisor de águas em concurso. Quando isso começou a cair em provas de concursos públicos, as provas começaram a ser de alto nível. Você não sabe isso, porque você não acompanhou. Você não precisa saber, você está em outra era. Mas antes não tinha isso em prova. Antes as pessoas eram felizes. Antes ninguém tinha que saber o que era causa, concessão, consequência, tempo, finalidade. Não tinha que saber. Antes as provas de português eram de assinale a palavra que tem acento. Marque a divisão silábica correta. Circunstância é semântica, é contexto. É um divisor de águas, porque separa a gramática de memorização da gramática de compreensão. Então, por que hoje é um dia importante para você? Porque é a iniciação. Você vai começar a entender esses nomes. Tempo, causa, lugar, modo. Veja, advérbio
é palavra que indica circunstância. E o que é circunstância? Circunstância é ideia adicional. Anote aí. Circunstância é ideia, informação adicional. Então, veja, agora que você está começando a aprender isso, você vai ver como a sua visão das provas vai mudar. Por quê? Porque circunstância é algo que você só consegue identificar no contexto. Tá, entendi. Circunstância são as ideias adicionais que vêm à frase, e o nome já diz, circunstanciais adicionais, ou seja, não são necessárias. Por isso é que você aprende que circunstância é a pergunta do fofoqueiro. Circunstância é coisa que fofoqueiro quer saber. Só fofoqueiro quer saber circunstância. Se você estiver ao lado de alguém que comece... Bom, você chega para a pessoa e fala assim, ah, eu viajei. Ah, viajei. Onde é que você estava? Eu viajei. Viajou. Com quem? A pessoa está querendo saber com quem. É fofoqueira, porque não precisaria. Dizer viajei é suficiente. Mas a pessoa quer mais. Fofoca. Circunstância é pergunta do fofoqueiro. Com quem? Circunstância de companhia. Para onde? Circunstância de lugar. Quando? Circunstância de tempo. Por que? Circunstância de causa. Foi como? De avião? Circunstância de meio. Veja, circunstância é pergunta do fofoqueiro e isso é lógica, porque, anote aí, circunstância é pergunta do fofoqueiro, por que eu tenho que saber isso? Porque é ideia adicional, é a ideia que pode sair da frase. É a ideia que só quem pergunta é fofoqueiro. Por quê? Porque ele é que quer saber coisa que não precisa ter ali na frase. Advérbio indica circunstância. Por que hoje é a iniciação? Porque você vai ver esses nomes aí na aula de conjunções, na aula de análise sintática. Então, hoje você só começa a ver as ideias circunstanciais. Tudo bem? A gente vai ter um exercício só disso hoje, tá? Então, essas são as 3 coisas que você tem que saber. Advérbio modifica verbo, adjetivo, outro advérbio. Advérbio é invariável e advérbio indica circunstância. Circunstância é informação adicional. É a pergunta do fofoqueiro. É quem quer saber demais. É quem quer saber além do necessário. Agora vamos à locução adverbial. Lembre que neste vídeo você está aprendendo todos os conceitos importantes para depois a gente treinar. Segundo conceito importante, locução adverbial. O que quer dizer isso e como é que eu reconheço uma locução adverbial? Já falamos que locução é expressão. Então, toda vez que você ouvir o nome locução, locução conjuntiva, a gente está só começando. Daqui a pouco você vai ver comigo a locução conjuntiva, a locução prepositiva, a locução verbal. Locução é expressão. Expressão por quê? Porque toda locução é composta de 2 palavras ou mais. Então, toda locução é uma expressão composta de 2 palavras ou mais. Locução é expressão. Locução adverbial é expressão com valor de advérbio. Tá. Então, vou te dar aqui exemplo. Às pressas, às vezes, sem dúvida, de repente, de vez em quando, são exemplos de locuções adverbiais. Só que você só descobre o que é uma locução adverbial quando você olha para a frase. Então, veja, ele saiu às pressas. Às pressas é o quê? Bom, às pressas manda a seta para saiu. Saiu às pressas. Saiu é verbo. Se é verbo, então, eu tenho uma locução, porque é uma expressão, é adverbial, porque indica circunstância para o verbo. Circunstância de quê? De modo. Então, hoje você está começando a ouvir falar dessas ideias circunstanciais. Você vai ver tempo, modo, causa, concessão, finalidade, condição. E a gente vai começar hoje para não parar mais até o final do curso. Tudo bem? Tá. Então, agora você tem os conceitos importantes. Próximo passo é reconhecer. Então, presta atenção. Existe uma escadinha que você vai subir comigo hoje. Primeiro degrau já foi, que é o quê? Eu sei reconhecer o advérbio e a locução adverbial. Sei, porque eu coloco as setas. Tudo bem? Então, vamos treinar um pouco isso? Esse é o primeiro degrau. Depois vem o segundo, que é o quê? Circunstância. A gente vai treinar as circunstâncias. Então, presta atenção, ainda não fui para o segundo nível, eu estou no primeiro. No primeiro nível, você já está preparado para o primeiro nível. É reconhecer um advérbio e uma locução adverbial.
Tudo bem? Você já sabe. Só vou treinar um pouquinho aqui com você. Vamos aos exercícios de fixação. Aqui eu só quero que você identifique, exercício básico, tranquilo. Vamos lá. Identifique, identificar é sublinhar os advérbios. E como é que eu reconheço que é um advérbio? Colocando as setas. Então, só quero isso agora, tá? Não precisa dizer advérbio de quê, a gente ainda vai para o segundo nível. Eu estou ainda no primeiro. Então, é só achar os advérbios, para depois a gente treinar as circunstâncias adverbiais. Vamos lá. Letra A. O menino ontem cantou desafinadamente. Ontem, manda a seta para cantou. Cantou ontem. E desafinadamente, que também manda a seta para cantou. Cantou ontem e cantou desafinadamente. Tudo bem? Tá. Adriana, posso ir dizendo do que é o cada advérbio? Pode, vamos fazer isso também, mas esse não é o foco do exercício, você vai acrescentando aí ao lado. Ontem é advérbio de tempo e desafinadamente é um modo. De que modo? Cantou como? Desse modo, de modo desafinado. B, ache os advérbios da letra B. Vai, tranquilamente, manda a seta para realizou e hoje também manda a seta para o verbo. Ambos são advérbios. O primeiro é de modo tranquilo. O segundo é de tempo. Letra C. Ela falou calma e sabiamente. Cuidado, esse calma manda a seta pro falou. Até porque, presta atenção, olhe para mim, esse calma manda a seta pro verbo. Não manda a seta para ela, não é ela que é calma. Ela falou calma. Tá, até porque ele está em paralelo ao sabiamente, que termina em mente. Então, ó, com isso eu vejo que ambos, o que esse sabiamente é, o calma é, porque eles estão no paralelismo. Ambos mandam seta para o verbo. Ambos são advérbios de modo e modo. Então, atenção, na hora de colocar a seta, você tem que estar ligado, é calma e sabiamente. Então, não é ela que é calma, ela falou calmamente. Existe um mente aqui, vou colocar aqui para você, que está implícito. A gramática, ela diz que quando eu tenho dois advérbios terminados em mente, dois ou mais, né, eu só uso mente no último, para não ficar repetindo, para não ficar redundante. Mas os dois são advérbios. Eu só posso usar o mente aqui, no último advérbio. Próxima. No meio do jogo, talvez se animasse mais. Então, eu quero que você ache os advérbios. Tá, os advérbios, cuidado, não confunda advérbio com locução adverbial. Eu quero só advérbio aí. Advérbio é o talvez e o mais. Talvez manda a seta para o animasse e o mais também. O talvez traz ideia de dúvida. E o mais traz ideia de intensidade. Se animasse menos, se animasse mais, tá? No meio do jogo, é uma expressão adverbial, só que é uma locução adverbial. Como o exercício pedia só advérbio, eu não vou marcar. Mas se você quiser anotar aí, é uma locução adverbial. Tudo bem? Por que eu não vou marcar? Porque é uma expressão, não é uma palavra. Advérbio é uma palavra só. Locução é uma expressão. Então, anote aí, só para você ter isso registrado. No meio do jogo, é locução adverbial de tempo. Porque é quando. Quando ele poderia se animar mais? No meio do jogo. Você vai começar a perceber que o mais difícil são as circunstâncias. Por isso que as questões de concurso giram em torno muito das ideias circunstanciais. Ideia circunstancial a gente só descobre na frase. Por isso que eu disse que a gente vai treinar isso mais daqui a pouco. Como é que eu sei que no meio do jogo é tempo? Né? Porque não podia ser lugar, estou aqui no meio do jogo. Como é que eu sei que é tempo? Que quando eu leio a frase, eu vejo que dá a ideia de quando. Talvez se animasse quando? No meio do jogo. Isso é semântica, circunstância. Então, já vá anotando.
Esse no meio do jogo também, você está anotando tudo, você está mandando as setas, ó, ele também manda a seta para o verbo. É locução adverbial. Eu posso ter vários advérbios e locuções adverbiais referindo-se ao mesmo verbo. Letra E, foi o que aconteceu logo e depressa. Logo, manda a seta para aconteceu e depressa também. Ambos referem-se ao verbo. Aconteceu logo e aconteceu depressa. E aí, veja, é quando ou é como, né? Então, veja, ó, foi o que aconteceu logo. Logo é, aproveite para já ir escrevendo as entre no mundo maravilhoso das ideias circunstanciais. Comece a anotar. Logo da ideia de quê? Comece já. Foi o que aconteceu logo. Aconteceu logo. Aconteceu quando? O primeiro é quando. Aconteceu logo. O segundo, né, é tempo. Quando aconteceu? Logo, já. Então, esse logo é igual a já. Por isso que ele é tempo. E o segundo é aconteceu como. Aconteceu desse jeito, depressa, é modo. Estou indo muito devagar porque isso é divisor de águas. Saber do que é o advérbio é treino. Então, ó, esse depressa é modo. Aconteceu depressa. Como é que eu sei que é modo? Porque é o jeito como aconteceu. Aconteceu desse jeito. Modo é igual a jeito. Repita comigo. Modo é jeito. Toda vez que você tiver dúvida, será que é modo? Veja se é jeito. O que é jeito é modo. Ó, aconteceu desse jeito, depressa. Aconteceu desse modo. Isso aqui me ajudou a vida inteira. Eu tinha muita dificuldade com modo. No início a gente acha que tudo é modo. E depois a gente fica com medo de dizer que é modo. Então, anote isso daí que isso vai te ajudar muito. Modo é igual a jeito. Isso é jeito. Aconteceu desse jeito, depressa. Então é modo. Efetivamente, foi um resultado muito satisfatório. Vamos embora colocar as setas. Ó, efetivamente. Efetivamente é advérbio? Vamos ver, ó. Efetivamente foi. Foi efetivamente. Foi mesmo. Foi efetivamente. A seta vai para o verbo. É advérbio. O que mais? Tem mais aí? Tem, ó. Muito. Muito manda a seta para quem? Satisfatório. Satisfatório é o quê? Ó, primeiro você manda a seta. Ó, mandei o muito. Não é, ó, olha para mim. Não é resultado muito. Ele não tá falando que é resultado muito. Ele tá falando que é muito satisfatório. Beleza, então esse muito manda a seta para satisfatório. Primeiro você conversa com a frase para saber para onde você vai mandar a seta. Você está sabendo fazer isso? Não é resultado muito. É muito satisfatório. Depois de você conversar com a frase, você mandou a seta. Agora, satisfatório é o quê? Você tem que saber o que é satisfatório. É a classe gramatical de satisfatório. Satisfatório manda a seta para resultado. Resultado não é substantivo, então satisfatório é adjetivo. Então, veja, esse muito é advérbio mesmo, porque ele manda a seta para adjetivo. Tudo bem? Então, vamos lá, achamos dois advérbios. Efetivamente e muito. O efetivamente é de quê? Ó, e semântica, isso é semântica. Eu só sei do que ele é lendo. O efetivamente é advérbio de quê? Vamos lá. Efetivamente foi. Foi efetivamente. Foi mesmo. Afirmação. Cuidado, porque eu me lembro de que tinha gente que ensinava para mim lá na época que tudo que terminava em mente era modo. Isso ecoa nos meus ouvidos até hoje. Eu tenho horror a isso. Nem tudo que termina em mente é modo. O primeiro é a afirmação. Deixa eu só colocar aqui, ó. Ele é igual a mesmo. Efetivamente é mesmo, de fato. De fato, por isso que ele é afirmação. Ele termina em mente, mas ele não é modo. Nem tudo que termina em mente é modo. Eu estou afirmando. Efetivamente foi. E o muito, que manda a seta para satisfatório, é advérbio de intensidade. Então, vem comigo, vem comigo. Agora a gente vai ampliar os conceitos. Quando o advérbio modifica verbo, ele pode ser de qualquer coisa.
Quando ele modifica um adjetivo ou outro advérbio, em geral, não é sempre, mas em geral ele é de intensidade. Daqui a pouquinho você vai anotar isso, mas já vá internalizando. Ó, quando o advérbio modifica o adjetivo ou o outro advérbio, em geral ele é de intensidade, porque ele é chamado de intensificador. E esse macete vai te ajudar muito, daqui a pouco a gente vai anotar. Porque agora a gente ainda está treinando as setas, daqui a pouquinho a gente vai fazer só semântica. Letra G, aquele secretário está bem mal assessorado. Ó, vamos lá, ó. Cadê os advérbios? Mal, manda seta para assessorado. Assessorado é o quê, ó? Assessorado veio de verbo, né? Porque vem do verbo assessorar. Então, ele tem uma função, ele tem uma base de verbo, verbal. Assessorar, assessorado. Ele tem a base verbal, mas aí ele está funcionando como verbo? Assessorado aí é verbo? Ele vem de verbo, mas ele é verbo? Primeira coisa que você faz é mandar a seta, ó. Mal manda a seta para assessorado. Tá, agora você tem que saber o que é assessorado. Assessorado é o quê? Assessorado não manda a seta para secretário? Manda. Secretário é substantivo. Aquele secretário assessorado. Então, assessorado aqui está funcionando como adjetivo. Então, esse mal manda a seta para adjetivo é advérbio. E o bem? O bem manda a seta para mal, que é um advérbio. Então, o bem é advérbio também. Então, eu achei dois advérbios, o bem e o mal. Tudo bem? Tá. Vamos lá. Vamos começar pelo mal. O mal é o quê? Ó, o mal, mal assessorado. Mal assessorado. Assessorado, mal. Então, qual é a ideia que ele traz aí? Ó? Aquele secretário está mal assessorado. Dá vontade de dizer que é modo, não dá? Só que ele não é modo, porque ele se refere a adjetivo. Ele está intensificando o adjetivo. Assessorado aí não é verbo, assessorado é adjetivo. Então, intensidade. Por quê? Porque ele se refere a adjetivo. E o outro que se refere a mal, bem mal, também é intensidade. Por quê? Porque, em geral, quando o advérbio modifica um adjetivo ou outro advérbio, ele é de intensidade. Dá vontade de dizer que esse mal aí é modo, porque solto na frase, normalmente mal é modo. Ele dança mal, dança desse modo, mal. Só que ele não é modo porque isso não... Mal assessorado é jeito? Mal é jeito de ser assessorado? Não. É intensidade. Quando você diz mal assessorado, está dizendo que ele é pouco assessorado. Pouco assessorado. Então, ele está intensificando o assessorado. Entendeu? Estou indo devagar porque eu vou usar isso tudo nas questões de concurso. Você está anotando tudo? Então, você colocou aí que ele é de... Os dois são de intensidade. Eu fui de trás para frente, ó. Esse mal é de intensidade porque se refere a adjetivo, está intensificando. E o bem, que se refere a um advérbio, também é de intensidade. Tudo bem? Então, já vai anotando aí que o advérbio... Agora a gente já pode ir anotando, ó. Quando ele modifica... Quando ele modifica verbo, ele pode trazer qualquer circunstância. Adri, eu estou começando a entender o que é circunstância. Circunstância é a pergunta do fofoqueiro. É quando, por quê, como, o quanto. Tá. Quando ele modifica verbo, ele pode trazer qualquer circunstância, qualquer. Ele pode trazer circunstância de modo e qualquer outra. Tempo, intensidade, causa, consequência, finalidade e todas as outras que você vai começar a treinar agora comigo. Quando ele modifica verbo. Quando ele modifica adjetivo ou outro advérbio, ele é chamado pela gramática de intensificador. Ele é de intensidade. Por que, Adriana, que ele é de intensidade? Isso é um macete? Não, isso é um conceito gramatical. Porque a gramática diz que ele passa a intensificar aquele adjetivo e aquele advérbio. Mas vira um macete para você maneiro, porque aqui entre nós, quando você olhar,
tiver que... Você vai ver a quantidade de questão que existe disso. Você tem que dar a circunstância ali, dizer a circunstância do advérbio. Viu que ele manda a seta para o adjetivo ou outro advérbio, resolveu tua vida. Ele é de intensidade. Tudo bem? Foi. Letra H. Vamos, última. Ontem, Karina ganhou um vestido bem bonito. Eu quero que você ache os advérbios e os classifique. A gente está indo além, não é só achar. Eu quero também classificar. Vai, ó. Ontem, manda a seta para ganhou. Ontem, manda a seta para ganhou. Ganhou ontem. Tempo. E bem que manda a seta para bonito. Bonito é adjetivo, que modifica o vestido, que é substantivo. Então, esse bem, que modifica adjetivo, é advérbio de intensidade. Adriana, posso dizer que é sempre de intensidade? Veja, eu não deixo você escrever sempre, porque vai depender do contexto. Vai depender do contexto e a gente não precisa ficar aqui dizendo sempre quando é língua, é linguagem, ou seja, ele vai ser sempre de intensidade. Normalmente é. A gramática não diz nunca sempre. Por quê? Porque é claro que exceções pode haver dependendo da frase, mas em geral é. E para você que faz concurso e não precisa se aprofundar, isso significa um sempre. Tá bom? Então, se o advérbio modifica o adjetivo ou outro advérbio, ele é intensificador, ele é de intensidade. Tudo bem? Vamos para a etapa final desse nosso primeiro vídeo, que é o vídeo de reconhecimento de advérbio e locução adverbial. Você está aprendendo a reconhecer na frase e a relacionar os termos. Exercício 2, vamos lá. Agora, eu quero que você ache as locuções adverbiais, que são as expressões. E aproveite e vá além. Identificar, que é achar, e eu quero que você vá além. Eu quero que você diga as circunstâncias. Aproveite o exercício. Vamos lá. Ó, com certeza nós seremos convidados para a festa de formatura de nossos alunos. Adriana, como é que eu reconheço uma locução adverbial? Locução é expressão. E a locução adverbial, ela manda a seta para o verbo. Presta atenção, olhe para mim, que você vai anotar um monte de coisa ao longo dessa aula. Locução adverbial manda a seta para o verbo. Por quê? Porque é uma locução adverbial. Adriana, pode mandar a seta para o adjetivo ou outro advérbio? Até pode, mas em geral a locução adverbial é para o verbo. Vou repetir. Vou repetir para você ter certeza de que essa ficha caiu. O advérbio, ele pode se referir a verbo, adjetivo ou outro advérbio. Tudo bem? Já a locução adverbial, que é o que você vai treinar aqui comigo, é mais simples, porque a relação dela é com o verbo. Entendeu? Diferentemente do advérbio, que pode mandar a seta para o verbo, adjetivo ou outro advérbio, a locução adverbial, ela manda a seta, em geral, para o próprio verbo. Então, é fácil achar. Você vai achar como? São expressões que se referem ao verbo, indicando circunstâncias. Tempo, lugar, afirmação, dúvida, blá, blá, blá. Vamos lá? Aproveite. Letra A. Vai. Primeira, com certeza. Com certeza é locução adverbial porque manda a seta para o verbo. Qual é o verbo? Seremos convidados. É uma locução verbal. Beleza, então com certeza seremos convidados. Tá, então ó, vou colocar entre colchetes as locuções adverbiais para você não se confundir. Achei uma. Mais alguma? Com certeza nós seremos convidados para a festa de formatura de nossos alunos. Bom, é a única. Adria, quero aprofundar. Por que para a festa não é locução adverbial? Não é porque está completando o verbo, é o objeto do verbo. E daqui a pouquinho, em análise sintática, eu vou fazer um estrago com isso aí. Isso aí o quê? Isso que eu estou começando a mostrar para você. Não confunda a locução adverbial com objeto indireto. Isso não é conversa para hoje. Eu ainda vou te iniciar em análise sintática. Mas eu não quero que você marque esse para a festa, porque ele completa o verbo. Quem convida, convida alguém para alguma coisa. Então, se ele completa o verbo, ele não é circunstância. Não traz ideia circunstancial, porque é complemento do verbo. Entendeu? Então, nessa frase, eu só tenho uma locução adverbial. Tá legal?
Estou dizendo, então, que não é para marcar o para a festa de formatura de nossos alunos, porque para a festa de formatura, eu vou até mudar de cor, para você começar a entender a análise sintática, que não é assunto de agora, mas eu já quero que você comece a entender. Isso aqui tudo é o objeto indireto. Quem convida, convida alguém, nesse caso aí, que somos nós, seremos convidados para alguma coisa. Então, não é a locução adverbial, porque a locução adverbial é circunstância, não é complemento. Não completa nada. Isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Vem, então achei um só. E é de quê? É de quê? Com certeza. Com certeza é locução adverbial de quê? De afirmação. Tá. B. Eles estavam com... Afirmação, tá bom? Tudo bem com a afirmação? Com certeza você está afirmando. Adriana, com certeza não é modo, não. Tô com vontade de dizer que é modo. Porque eu acho que tudo é modo. Porque no início, o outro lá acha que tudo é modo. Com certeza, modo. Não sabe o que é, ele diz modo. Você não. Você vai dizer, peraí, modo é igual a jeito. Com certeza é jeito? Ah, com certeza é meu jeito. Esse é meu jeito de ser, com certeza. Não, isso não é jeito, então não é modo. Tá bom? Se não é jeito, não é modo. Tá bom? Então é afirmação. B. Eles estavam conversando quando, de repente, começaram a discutir. Só tem uma aqui, que é o de repente. De repente, começaram a discutir. Manda seta para verbo. Isso aqui é uma locução verbal, ó. Começaram a discutir. E, de repente, manda seta para essa locução verbal. É locução adverbial de quê? De quê? O de quê que é mais difícil, ó. De repente, é quando ou é modo? Começaram a discutir, como é que foi isso? Foi de repente. Começaram a discutir como? De que modo foi isso? Foi de repente. Então, quando você diz de repente, eles começaram a discutir como? É o modo. Não é quando. Não está dizendo que no momento em que foi. Não está dizendo, foi quando isso? Foi nesse dia, de repente. Não é o dia, é o modo. Começaram a discutir assim, do nada. Assim, modo. O jeito como eles começaram a discutir. Estou te ensinando a identificar as circunstâncias. Letra C. Por meio de um comunicado, o ministro pediu demissão do cargo. Isso tudo é a locução adverbial. Locução é expressão, tá vendo? Esse pacote todo é locução adverbial. E aqui eu sou feliz porque já está dizendo meio, locução adverbial de meio. Tá. D. Acompanharei o evento de perto. Ó, você entende que colocar as setas é o principal? Que é o outro lá, ele coloca a seta assim, ó, vou mostrar o outro lá. Ele coloca a seta para o que está do lado. Evento de perto. Ele não lê. Só que, ó, quando você lê, você vê, peraí, não, calma aí. Tá do lado do evento, mas não se refere a evento. Refere-se a verbo. Acompanharei de perto. Então, cuidado para colocar a seta, você tem que ler. Refere-se a verbo, tá, beleza. Acompanharei. Se refere a verbo, é locução adverbial. Pronto, primeiro passo é esse, colocar a seta. Segundo, de quê? Locução adverbial de quê? Como é que eu vou saber? Conversando com a frase. Acompanharei o evento. É quando eu acompanharei? Não, então não é tempo. É onde eu acompanharei ou é como eu acompanharei? Presta atenção. É onde ou é como? É assim, você tem que perguntar para a frase. Acompanharei o evento onde? Onde? Ali, de perto? Ou como? Eu vou acompanhar desse jeito. Como? O grande desafio é dizer do que é. Repito, esse é um mundo maravilhoso das ideias circunstanciais. E isso é muito difícil. Só com um treino você vai descobrindo. Porque não é onde ele... Ó, perto é lugar. Não, não é lugar. É como ele vai acompanhar. Ele vai acompanhar desse jeito, de perto. E não vai acompanhar isoladamente. Ele não vai acompanhar à distância. Ele vai acompanhar desse modo, desse jeito. Próximo. Faremos uma viagem pela América do Sul em breve. Adriana, o cara lá, o outro lá, ele vai dizer, não copie nada por enquanto, ó. Não faça o que eu estou fazendo. O outro lá vai dizer que pela América do Sul
é lugar, porque ele só olha para o negócio e não coloca as setas. Só que pela América do Sul, manda a seta para viagem. Então, ó, vou até mudar de cor. Pela América do Sul, manda a seta para viagem. Viagem pela América do Sul. Se manda a seta para viagem, então não é adjunto, não é locução adverbial, porque não manda a seta para verbo. Entendi. Então, em breve. Em breve é a única locução adverbial que existe nessa frase. Faremos em breve. Tudo bem? Ó, faremos em breve. Ele está longe do faremos, mas ele se refere a faremos. Faremos quando? E é o quando, ó. Quando vai ser? Em breve. Já, já. Tempo. Então, eu coloquei em verde o pela América do Sul para te mostrar que não é. Refere-se a viagem. Viagem é substantivo. Se refere a substantivo, então, pela América do Sul, não pode ser locução adverbial. Tudo bem? Vai. É locução adjetiva pela América do Sul. Refere-se a substantivo, então não vou marcar. E letra F, última, saideira. Ele chegou ao parque de manhã. Tá, vamos lá. Ao parque refere-se ao verbo e de manhã também. Eu tenho duas locuções adverbiais. Ó, ele chegou ao parque, lugar. E ele chegou de manhã, tempo. Quando? Locução adverbial de lugar e locução adverbial de tempo. Reconhecer uma ideia circunstancial é patrimônio para análise sintática. Lá na frente, você vai entender por que ao parque não é objeto indireto. Por que ele não é objeto indireto? Adriana, me deu vontade de dizer que é objeto indireto, completando o verbo. Não, não é, porque traz ideia circunstancial de lugar. Se traz ideia circunstancial, é locução adverbial. Não é complemento do verbo. Por isso que agora eu quero que você fique muito ligado nas circunstâncias. Você acabou de ser iniciado no mundo maravilhoso das ideias circunstanciais e das setas dos advérbios e locuções adverbiais. No próximo vídeo, a gente vai... E sim, vamos com tudo, só treinando ideias circunstanciais e questões de concursos para você ver a aplicabilidade disso em prova. Tudo bem?